Oi, gente, tudo bem? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Marcela Alonso, sou psicóloga infantil e hoje vamos falar sobre autonomia de 6 a 10 anos. Vamos nessa? Mas antes disso, inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que você consiga ver os novos vídeos. Eu posto sempre os vídeos toda segunda, quarta e sexta, super interessante, que vai te ajudar nessa relação com seu filho. Então, gente, quando a gente fala sobre autonomia entre 6 a 10 anos, é muito importante. Eu fiz um vídeo. Então, gente, agora a gente vai falar de autonomia de 6 a 10 anos. Eu fiz um vídeo anterior falando da autonomia de 0 a 5. Se você não viu, volta lá. As crianças, por quê? Porque o quanto antes você começar a dar autonomia para o seu filho, mais tranquilo vai ser. Porque assim, a autonomia, ela é algo que tem a ver com a responsabilidade. Eu recebo muitos pais, muitos comentários de pessoas, principalmente no consultório, falando: como que eu faço o meu filho se responsabilizar? Como que eu faço o meu filho a ter responsabilidade? Porque isso é um grande desafio quando chega lá na pré-adolescência, na adolescência. Mas esse processo de se responsabilizar é um processo contínuo. E esse processo só acontece quando a gente permite dar autonomia. Porque a responsabilidade andam juntos com a autonomia. Então, o quanto antes você começar a proporcionar que o seu filho tenha autonomia e que ele atue no ambiente e que eles recebam as consequências naturais, mais fácil vai ser ele se responsabilizando pelo que é dele, o que ele precisa ser feito, tá? Então, quando a gente pensa em autonomia, uma coisa que é muito importante frisar é que a autonomia tem a ver com a falta, né? Então, quando eu faço tudo pelo meu filho, quando eu resolvo tudo por ele, eu não dou a oportunidade da falta. E se eu não dou a oportunidade da falta, automaticamente ele não vai entender que é necessário ele fazer alguma coisa, porque você faz por ele. E isso é muito cômodo. Mesmo que tenha um prejuízo muito grande para a criança, ela se sente muito satisfeita, até porque ela não entendeu como é que é fazer diferente. Se ela nasce em um lugar que todo mundo faz tudo por ela, ela não consegue entender o quanto é importante essas consequências naturais que a gente no fazer vai proporcionando. E aí isso só vai aparecer esse desconforto na adolescência e também só vai aparecer nos comportamentos em que a gente não consegue saciar, como sair para balada, dirigir, beber, curtir com os amigos, porque são coisas que a gente não consegue suprir. Então, quando o adolescente chegar nessa fase, ele vai ficar insatisfeito e vai querer muito essa autonomia, mas só dessas coisas. Todas as outras que a gente consegue suprir, ele vai deixar na nossa mão. E aí fica muito mais complicado, vocês entendem? Que fica muito mais complicado para ele se responsabilizar nesse momento? Então vamos começar antes? Vamos começar, se você não começou agora, tá tudo bem. Mas vamos começar agora, de 6 a 10. Como é que a gente faz? Primeira coisa que eu quero que você pense é em que momento seu filho tá? O que ele já consegue fazer? A gente não vai pegar do zero, que ele não consegue fazer nada, e começar a exigir um monte de coisas ao mesmo tempo, porque senão fica muito difícil e ele não vai dar conta. E aí ele vai entender que o que ele faz não é bom e ele vai começar a resistir para não fazer. E vai começar a ter sentimentos muito negativos do atuar no mundo. Então a gente tem que começar devagar, com pequenas coisas. Se seu filho ainda não toma banho sozinho, vamos começar a ensinar ele a tomar banho sozinho. A comer sozinho. Então a gente vai começar pelo básico, do se arrumar, do escolher a roupa,
do se alimentar, do tomar banho. Depois que isso estiver bem estabilizado, bem consolidado, aí a gente vai passar para outras questões, que é escolher sua própria roupa, permitir que ele se coloque, né, que ele comece a escolher, a se posicionar, a dizer o que eu gosto, o que eu não gosto. Você vai começar a permitir que ele, na medida, se tiver tudo bem, né, claro, mas na medida do possível, ele comece a ter uma independência nos estudos. Então agora com a aula online, isso é muito importante, que ele comece, você junto com ele a princípio, organizando o dia, né, o horário, o que ele precisa fazer, mas deixando ele escolher se ele primeiro vai fazer qual a tarefa, se ele vai, na hora da aula online, ele estudar sozinho, ele pegar o próprio material, ele guardar o próprio material, ele se responsabilizar pelas tarefas, pelos trabalhos, pelas provas. Então é claro que isso tudo é aos poucos, você precisa sentir o seu filho, saber em que momento ele está e permitir que ele vá avançando. Entende como se fosse algo progressivo. Então a cada momento que ele conseguiu conquistar alguma coisa e isso já está bem estabelecido, você já passa para uma próxima etapa. É como se fosse de conquistas, né? Então se o seu filho não sabe amarrar o sapato, ensine ele a amarrar o sapato. O ensinar não é uma vez, gente. O ensinar é durante muito tempo, né? A gente precisa ensinar ao longo. Se ele não sabe arrumar a cama, comece a deixar ele arrumar a cama. Comece ele a te ajudar em algumas tarefas, né, de casa. Tipo, tirar a comida da mesa, colocar a comida na mesa, ele colocar o seu próprio prato, comer de garfo e faca. Então são situações que ele vai dando autonomia, né? Permitir fazer esse processo, se não tem ainda, de dormir sozinho. Então tudo isso vai proporcionar que ele tenha acesso a tenha autonomia, e automaticamente a autonomia da responsabilidade, e isso faz com que ele tenha consequências, tanto do quando não fez, que existe uma consequência pelo que não fez, como o que fez, que gera satisfação, gera autoconfiança, gera uma sensação positiva. Entende? Então isso é fundamental. Vamos colocar os nossos filhos num processo de autonomia, de uma autonomia contínua. Entende que a autonomia é a chave da responsabilidade, ajuda muito na autoconfiança, na autoestima, na segurança e uma série de sentimentos. Então, assim, o quanto antes a gente permitir que o nosso filho atue no mundo, mais fácil vai ser para ele enfrentar os desafios da vida. Então, gente, vamos nessa, vamos permitir. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes dá trabalho, dá muito mais trabalho do que fazer por eles, dá muito mais trabalho e demora também mais, né? Eu sei o quanto que demora quando a gente permite que os nossos filhos façam alguma coisa e às vezes não sai do nosso jeito, mas vamos deixar eles colocarem isso em prática, que vai fazer toda a diferença. Ativa o sininho, se inscreve no canal, vamos conversar, diga pra mim o que você achou, qual é a sua dificuldade. Eu tô aqui junto com você para te ajudar nessa caminhada, que é tão desafiadora, tão difícil, mas tão gostosa e que traz muita satisfação. Vamos juntas? Beijo!